Então, o pH significa potencial hidrogeniônico, tá? É a sigla pH, P de potencial, H de hidrogênio. Então, tem relação com a quantidade de concentração de hidrogênio, ou na forma de íons, né? Por isso que é iônico no final da palavra, hidrogênio iônico. Então, a quantidade de íons H+, que tem naquela substância. Então, isso em meio aquoso. Então, pH significa potencial hidrogeniônico, que é a quantidade de prótons H+, que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução aquosa, tá? Então, ela não vai indicar apenas a acidez, né? Esse valor aí de pH, ele vai indicar se ela é ácida, se aquela substância é ácida, neutra ou básica, né? Ou alcalina. Então, esses parâmetros de pH nós usamos aí para classificar as substâncias, né? Em ácida, neutra ou básica. Básico e alcalino é o mesmo sentido, tá? São sinônimos. Você pode dizer básica, você pode dizer alcalina. Ultimamente, tem se usado bastante esse termo alcalino. Qual a importância disso? Por que eu tenho que aprender isso? Então, eu sempre gosto de fazer essa correlação com o nosso cotidiano, com a aplicação do que você aprende na escola com o dia a dia, com o cotidiano, com a vida, né? Por que a gente tem que aprender sobre pH? Vocês aprendem sobre pH desde as séries anteriores, e à medida que vai avançando, a gente vai aprofundando um pouco mais. Então, isso é importante para o controle do solo. Então, por quê? Para a plantação. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, ó, você tem aqui a terra e as plantinhas crescendo. Então, se o solo ele tem condições de pH favoráveis ao crescimento daquela planta, ela vai crescer e se desenvolver. Então, tem plantas que se desenvolvem melhor num solo com pH mais ácido, tem plantas que se desenvolvem melhor num solo com pH mais básico. Então, dependendo da natureza daquela planta, daquela vegetação, da agricultura, eu vou conseguir otimizar melhor a produção, equalizando, equilibrando o pH desse solo. Como? Usando adubos, usando fertilizantes e alterando esse pH que fique mais adequado, né, do solo. Em relação à água, então a água, não somente a água que nós bebemos, né, então precisamos ter uma água adequada para o consumo, que seja um pH adequado ao nosso organismo, mas também as águas que são usadas, por exemplo, para a produção de medicamentos nas indústrias, ou a água utilizada para as análises clínicas ou químicas. Então, dependendo do uso da água, ela vai ter que ter um pH ajustado. Se for água para o nosso consumo, temos que ter esse pH ajustado aos nossos líquidos corpóreos, né? O plasma e o sangue. Então, em relação ao sangue, nós temos também a importância do pH para a nossa vida, né? Para a manutenção das nossas células. Então, aqui está a imagem das células sanguíneas. E o pH do sangue, ele tem que estar dentro dessa faixa ótima, né? Temos aí uma faixa ótima de 7,35 a 7,45. Se você tem um pH sanguíneo diferente disso, você entra num quadro ou de acidose, tornando esse sangue mais ácido, ou de alcalose, tornando esse sangue mais básico, alcalino. E isso se for uma diferença muito grande, se torna um fator que pode levar até ao colapso e morte, né? Um outro exemplo aí são flores, né? Algumas flores elas reagem em resposta ao pH do solo, por exemplo, as hortênsias. Então, elas reagem como? Reagem na cor das suas pétalas, né? Então, por exemplo, aqui a hortênsia, no solo onde a acidez é alta, elevada, então solo ácido, a hortênsia vai ficar azul. E no solo alcalino, a hortênsia vai ficar rosa, né? Então, uma perguntinha aí para vocês responderem no chat. Então, analisando a coloração dessa hortênsia que está aqui sendo mostrada, ela é azul, podemos afirmar que esse solo é ácido ou alcalino, que eu acabei de mostrar. O que vocês acham?
Isso, respondeu certo. É ácido, tá? Então a resposta foi correta. O solo é ácido, então a hortênsia fica azul, conforme está escrito no slide anterior. Tá? Então, de acordo com a teoria de Arrhenius, a gente tem aí algumas teorias que explicam o que são ácidos e bases dentro da química, mas vamos falar de uma apenas, da teoria de Arrhenius. Então, ácidos são compostos que, em meio aquoso, liberam íons hidrônio, que são H+, ou H3O+, que H3O+, a gente pode chamar também de hidroxônio. Mas as bases, elas vão ser os compostos que, em meio aquoso, liberam íons hidroxila, que é OH-. Tá? Então, de acordo com Arrhenius, a gente tem esse conceito aí. Então, mostrando aqui alguns exemplos de ácidos de Arrhenius, como, por exemplo, o ácido clorídrico, que em meio aquoso libera H+ e Cl-. Ácido sulfúrico, que em meio aquoso libera 2H+ e SO4-2. Então, nós vemos que sempre esses ácidos em água, né, que em solução aquosa, eles vão liberar prótons H+, que é de acordo com a teoria de Arrhenius. Lembrando que esses balanços, esses números, estão equalizados aí de acordo com o balanceamento e a estequiometria da reação. Tá? Então, outro exemplo aqui, o ácido fosfórico, que em meio aquoso libera 3H+ e PO4-. Então, aqui nós temos alguns exemplos de bases de Arrhenius, que também podem ser chamadas de hidróxidos de Arrhenius. Por quê? Porque tem hidroxila. Hidroxila é esse ânion, OH-, isso chama-se hidroxila. Então, a gente pode falar base de Arrhenius ou podemos falar também hidróxido de Arrhenius, tá? Então, exemplo, NaOH, que é o hidróxido de sódio, também conhecido como soda. Em meio aquoso, né, em água, libera cátions Na+, e ânions OH-. Então, de acordo com o conceito de base de Arrhenius, substância que em meio aquoso sofre dissociação produzindo como ânion OH-. Nós estamos falando de bases, por isso que está escrito dissociação. Aqui outro exemplo do hidróxido de cálcio, que produziu aqui cátion Ca+2 e 2 hidroxilas, e o exemplo do hidróxido de ferro, que produziu cátion Fe+3 e 3 hidroxilas. Né? Por que aqui é 2 e aqui é 3? Por conta da estequiometria. Então, aqui eu tenho 2 hidroxilas desse lado, tem que ter 2 hidroxilas desse lado. Se aqui eu tenho 3 hidroxilas desse lado, eu tenho que ter 3 hidroxilas desse lado. Isso aí é estequiometria de reação. Então, tem que ter o balanceamento desses coeficientes, né? E aqui, para nós entrarmos no estudo da escala do pH, eu vou mostrar para vocês como que foi descoberta essa escala de pH e por que que ela tem aquele valor que nós comentamos, né? De 0 a 14. Esses estudos, eles derivam do estudo do equilíbrio iônico da água. Por quê? Porque quando se estuda pH, estamos falando de soluções aquosas. Então, eles pegaram o estudo da autoionização da água para descobrir esses valores de pH. Então, é daí, do estudo do equilíbrio iônico da água, que deriva a escala do pH, tá bom? Então, como que foi feito isso? A água, ela se ioniza em H+ e OH-. Também pode ser escrito dessa forma aqui a equação. H2O produzindo H3O+, e OH- também. Das duas formas pode ser escrito. Se aparecer o íon H3O+, é correspondente ao H+, da mesma forma. É só uma outra forma que se pode escrever, mas significa a mesma coisa. Então, a água, ela se auto-ioniza em H+ e OH-, e isso é um equilíbrio. É um equilíbrio. Por ser um equilíbrio, nós temos como calcular a constante do equilíbrio, nesse caso I, porque é iônico, da água. Então, calculando a constante de equilíbrio iônico da água, deixa eu apagar aqui esses.
essas anotações, para não ficar muito poluído e vocês compreenderem melhor. Então, calculando a constante de equilíbrio iônico da água, KI, sempre quando a gente vai calcular a constante, vai ser KI, no caso a constante, é igual à concentração dos produtos. Então, aqui a gente tem produtos, sobre a concentração dos reagentes. Isso é uma regra para calcular a constante de equilíbrios, né? Reagentes. Tá? Então, baseado nessa equação aqui, qual vai ser o produto? H e OH-. Então, é o que está aqui, concentração de H+, vezes a concentração de OH-, sobre a concentração do reagente, que é a concentração de H2O. Então, assim, dessa forma, foi montada a equação do equilíbrio iônico da água, equilíbrio químico aqui da água, para calcular essa constante. Então, baseado nisso, nós temos que, fazendo aqui agora a continuação dessa equação, nós temos um cálculo aqui em cruz, né? Uma multiplicação em cruz. Isso vezes isso é igual a isso vezes isso, que é 1 aqui. Então, KI vezes H2O, que é o que está aqui, é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH- vezes 1, que é o que está aqui. Isso tudo foi chamado de constante da água, constante de ionização da água, que é o KW, esse Wzinho aqui, que deriva da palavra water em inglês. Tá? Então, essa é a constante de ionização da água, que vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Então, foi dado essa equação. E assim, baseado nessa equação, foram feitos vários experimentos práticos. Então, foi constatado, verificado experimentalmente esses valores. Então, eles pegaram e estudaram em temperaturas variadas, 10, 25 e 37 graus aqui, por exemplo, está sendo mostrado aqui, essa constante, se ela variava de acordo com a temperatura. E eles viram que sim, que a temperatura interfere na constante iônica da água. Somente a temperatura. Aí, nessas condições de temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, a constante da água deu isso, ó, 1 vezes 10 a menos 14. Foi esse resultado que deu. Então, é isso que a gente sabe, que a constante da água vai ser 1 vezes 10 a menos 14 mol por litro ao quadrado. Isso foi determinado experimentalmente. E daí, como eu sei essa equação aqui, se aqui eu tenho 14, né, eu vou ter que a concentração, se aqui eu tenho 1 vezes 10 a 14, a menos 14, eu vou ter que a concentração de H+ vai ser 1 vezes 10 a menos 7, que é o que está aqui, e a concentração de OH- vai ser 1 vezes 10 a menos 7. Então, daqui dessa experiência, é que derivou aquela escala de pH, que nós vamos falar daqui a pouco, que vocês já conhecem, que vai de 0 a 14, que é o máximo, e a metade é 7, que é onde a gente vai falar que é o neutro. Então, sempre que aumentar a concentração de H+, a concentração de OH- vai diminuir, porque elas são complementares, enquanto aumenta uma, a outra diminui, e vice-versa. Então, para soluções ácidas, nós temos que a concentração de H+ é muito maior do que a concentração de OH-. Exemplo, sucos cítricos. E para soluções básicas, a concentração de OH- é muito maior do que a concentração de H+. Como exemplo, soda, né, que está mostrando aqui a imagem de uma substância de limpeza. E nas soluções neutras, isso vai ser igual. Então, a concentração de H+ vai ser igual à concentração de OH-. Então, essa escala de pH e pOH foi criada pelo dinamarquês Sørensen.
para a Carlsberg, que era uma cervejaria, uma indústria de cerveja. Ele trabalhava lá em 1909 e ele acabou fazendo esses estudos e ele criou essa escala. Isso facilitou o tratamento das informações de concentração. Então, ele identificou naquele experimento, né, que o pH é uma função logarítmica, ou seja, uma função de base 10. Então, ele colocou essa fórmula aqui. pH é igual menos o log da concentração de H+. E o pOH é igual o menos o log da concentração de OH-. E que existe uma relação entre o pH e o pOH, onde pH mais o pOH é igual a 14, que é o máximo que ele conseguiu na ionização da água, na temperatura de 25 graus. Então, aqui nós temos a escala de pH e a escala de pOH aqui juntas. Em vermelho, nós temos a concentração de H+, em azul, a concentração de OH-. Então, observem que elas são complementares e opostas, sendo que o valor mínimo é 0 e o valor máximo é 14. Então, por que elas são complementares e opostas? Porque pH mais pOH é igual a 14. Então, partindo desses estudos, foi montada essa escala. Então, por exemplo, quando eu tenho um pH aqui, por exemplo, 2, que derivou dessa concentração de H+, que é 1 vezes 10 a menos 2, então observem que o pH ele vai ser, quando estiver aqui 1 vezes 10 elevado a um número, o pH vai ser esse número que está no expoente. Né? Então, 1 vezes 10 a menos 2, pH 2. 1 vezes 10 a menos 3, pH 3, assim por diante. Observe que o pOH, que está aqui na faixa azul, é exatamente 14 menos aquele valor. Então, se o pH é 2, o pOH é 12, que é 14 menos 2. Ok? Então, assim a gente pode pegar vários exemplos aqui. Ó. Então, por exemplo, ó, quando o pH é 11, que derivou daqui de 1 vezes 10 a menos 11, pH é 11, o pOH vai ser 14 menos 11, que é 3. Então, o pOH seria 3. Então, o pH menor do que 7 significa acidez, enquanto menor for esse número desse pH, mais ácida vai ser a solução. Lembrando que o pH ele é medido em escala logarítmica, ou seja, cada pontinho nessa escala vai representar 10 vezes. Ou seja, por exemplo, se você diminui um ponto na escala de pH, a solução se torna 10 vezes mais ácida, porque é logarítmica. Exemplo, se você tem uma solução com pH 3, comparada com uma solução de pH 4, a de pH 3 vai ser 10 vezes mais ácida que a de pH 4. Né? E se comparar essa de pH 3 com uma de pH 5, a de pH 3 vai ser 100 vezes mais ácida que a de pH 5. E 1000 vezes mais ácida que a de pH 3. E 10.000 vezes mais ácida que a de pH 7. Ok? Então, não é porque pulou um pontinho que é pouca coisa. São 10 vezes porque é uma escala logarítmica. Tá? Lembra que Sorensen definiu a fórmula do pH como menos o log da concentração de H+, e o pOH como menos o log da concentração de OH-. Então, é uma escala logarítmica. E a mesma coisa em relação ao pH maior do que 7, aí a gente vai ter uma solução alcalina. Se eu tenho uma solução, por exemplo, de pH 10, ela vai ser 10 vezes mais alcalina que uma solução de pH 9, 100 vezes mais alcalina que uma solução de pH 8 e 1000 vezes mais alcalina que uma solução de pH 7, que é neutra. Então, aqui nós vemos as duas escalas, tanto de pOH como de pH juntas, onde observamos que a de pOH ela começa do 14 e vai até o 0, e a de pH começa do 0 e vai até o 14, ou seja, elas são complementares e opostas. Enquanto o suco de limão ele é considerado ácido para nós, porque ele tem um pH baixo, né? Abaixo de 7 aqui, é ácido, ele vai ter um pOH alto. Então,
Um é o oposto do outro. No caso da saliva, é uma substância neutra. No caso do amoníaco, é uma substância básica, muito básica, alcalina, né? Lixívia significa soda, é usado para fazer sabão. Então, ela tem ali um pH muito alto, ó, próximo de 12, 13, e o pOH baixo. Então, percebam que elas são complementares e opostas. Por quê? Por causa dessa relação aqui, ó. pH mais pOH é igual a 14. Então, guarde bem essa formulazinha aí. E aqui nós vemos a escala de pH separada, que vai do 0, então, ao 14. Então, nós temos abaixo de 7 sendo considerada ácida. Então, por exemplo, o suco gástrico, que é o que nós temos no nosso estômago, né? Que é o ácido clorídrico. O suco de tomate é um outro exemplo. Neutro, a gente tem o sangue humano, a saliva. Básico, a lixívia comercial, que é a soda, né? Chamada de básico ou alcalina. E aqui a escala de pOH, que vai do 14 ao 0, então, é o oposto do pH. Então, quando você tem valores altos de pOH, você vai ter meio ácido. Então, pOH maior que 7 é ácido. Quando você tem valores baixos, abaixo, né, de 7, você tem o meio básico ou alcalino. Isso para pOH. Observem isso, tem que tomar bastante cuidado com isso. Assim, vamos fazer um exercício. Sabendo que pH mais pOH é igual a 14, exemplo. Então, aqui tem um exemplo. Se o pH dado é 5 de uma substância, qual vai ser o pOH? 14 menos 5. Então, 14 menos 5 é igual a 9, certo? Tá feito aqui já. Agora é a sua vez, então faça. Se eu dei o pOH sendo 2, ó, aqui eu tô dando o contrário. Então, o pOH é 2, quanto que é o pH? Façam a conta em relação ao 14. Quanto falta para 14? 12. Então, se o pOH é 2, o pH é 12, porque 14 menos 2 é 12. E se eu pergunto assim, qual seria a concentração de H+? Então, o que eu estou perguntando aqui, ó? Lembra do símbolo da chave? Então, eu estou perguntando isso aqui, ó. Concentração de H+. Eu quero saber isso. Como é que eu vou calcular sabendo o pH? Então, nesse exemplo, se nós temos que o pOH é 2 e o pH é 12, que nós acabamos de responder, eu tenho que, eu sei essa equação, pOH é igual a menos o log da concentração de OH-. Então, eu sei que a concentração de OH- vai ser 1 vezes 10 a menos 2, porque o pOH é 2. Lembra que eu falei? O número que está no expoente é o número do pH, quando é 1 vezes 10. Então, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, eu quero saber o pH. Se eu descobrir, eu quero saber o pH, não, eu já sei o pH, que é 12, eu quero saber a concentração de H+. Se o pH é 12, a concentração de H+, vai ser 1 vezes 10 a menos 12. Essa é a concentração de H+, que o exercício está pedindo, tá bom? Então, observe esse exercício, que mostra uma tabela fornecendo a concentração hidrogeniônica, que é de H+, ou a concentração hidroxiliônica, que é de OH-. Então, nessa tabela aqui, ou fornece o dado da concentração de OH-, ou fornece o dado da concentração de H+. Baseado nisso, o exercício vai perguntar: qual é o valor do pH do refrigerante? Bom, cuidado com as informações e preste bem atenção. Nessa tabela, o dado que é fornecido do refrigerante é a concentração de OH-, e a pergunta é pH.
Então, eu não posso simplesmente pegar esse valor que está aqui e responder, senão eu vou errar, ok? Então, eu pergunto o pH e forneço o pOH. Então, o que eu posso fazer? Bom, se eu tenho a concentração de OH-, eu sei que o pOH é 11. Se eu sei que pOH mais pH é igual a 14, 14 menos 11, quanto dá? 3, né? 14 menos 11 dá 3. Então, eu vou descobrir que, baseado nessa equação aqui, ó, pH mais pOH é igual a 14. Então, eu tenho que me basear nessa equação para resolver. Então, se eu sei que o pOH é 11, quanto vai ser o pH? Então, eu faço essa continha aqui. 14 menos 11. Então, o pH vai dar 3. Então, a resposta é a C, que é 3. Outra pergunta. Qual é o valor do pH do leite de vaca? Então, do leite de vaca, eu tenho aqui a informação da concentração de H+ já. Então, eu já tenho a concentração de H+, eu já posso responder qual é o pH. Simplesmente eu vejo aqui, ó, é 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então, esse 6 vai ser o meu pH. E a resposta, então, é 6. Ele pergunta também, quais substâncias são ácidas? Para eu descobrir quais substâncias são ácidas, eu sei que para uma substância ser ácida, ela tem que ter como o pH? Qual o valor de pH? Menor que 7. Quais substâncias aqui eu posso afirmar diretamente que tem o pH menor que 7? Eu só posso afirmar aquelas que eu tenho a concentração de H+. O leite de vaca está com concentração de H+ aqui dada. A água do mar está com concentração de H+. A água com gás também está com concentração de H+. Quais são os valores? Do leite de vaca, 6. Então, 6 é menor que 7. Então, leite de vaca, já vou botar uma seta aqui, é ácido. Água do mar, qual é o pH? Olha o número que está aqui, 8. É maior que 7, então não é ácida. Água com gás, pH, 4. 4 é menor que 7, então ela é ácida. Vou colocar aqui. Então, a resposta vai ser leite de vaca, água do mar e água com gás, né? Respectivamente, pH 6, pH 8, opa, volta. Leite de vaca e água com gás, né? Essas duas. pH 6 e pH 4. E as outras? Como que eu vou avaliar? Eu já sei que a água do mar não é, então eu vou apagar aqui, para a gente não se confundir. Então, essas duas aqui eu já sei que é. E as outras? Que dá a informação que tem é de pOH. Como é que eu vou saber se ela é ácida ou não? É pOH aqui. Então, vamos fazer aquela subtração de 14. Se o pOH do refrigerante é 11, qual é o pH? 3, que nós descobrimos. Então, se o pH do refrigerante é 3, ele também vai ser ácido, né? E água do mar, eu tenho aqui já vi que não é, né? A gente já viu. E a clara do ovo, o pOH é 6, 14 menos 6 dá 8. Então, a clara do ovo, ela não vai ser ácida, porque 8 não é menor que 7. Então, a gente vai ter essas três substâncias como sendo ácidas. O refrigerante, que o pH vai ser 3, o leite de vaca, que o pH vai ser 6, e a água com gás, que o pH vai ser 4. Que é isso daqui, tá? Então, a resposta é essa: refrigerante, pH 3, leite de vaca, pH 6 e água com gás, pH 4. E quais são as alcalinas? Quais são as substâncias alcalinas? Para ela ser alcalina, a gente pode dizer que tem que ter um pH
maior que 7. Mais alto, maior que 7. Qual delas aqui já direto eu posso dizer que tem um pH maior que 7? Água do mar, porque tem a concentração de H+, 1 vezes 10 a menos 8, o pH é 8, que é maior que 7. Então, eu já posso dizer que essa daqui é alcalina. E a clara do ovo? A concentração de OH- dada é 1 vezes 10 a menos 6. Então, eu sei que o pOH é 6, 6 menos 14, o pH vai ser 8. Então, essa daqui tem um pH 8, então ela também vai ser uma solução alcalina. Então, a clara do ovo com pH 8 e a água do mar com pH 8. Então, tem que tomar cuidado com o que o exercício está fornecendo, se é a concentração de OH- ou se é de H+, para você poder deduzir, anotar e subtrair de 14, certo? E é isso, gente. Dúvidas podem colocar nos comentários aí. Obrigada pela presença e até a próxima aula.